Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos aqui na casa do Senhor, juntos. Primeiro, para a gente agradecer a Deus, né? Eu lembro de uma pessoa que foi fazer uma oração, né? E a primeira coisa que ele agradeceu a Deus naquela oração foi por estar vivo, né? Você estar vivo já é uma bênção. E por tantas coisas que Deus já fez, Ele está fazendo, né, pastor João? Nós estamos com, eu creio, né? Estamos com saúde física, mental, espiritual, e o Senhor, Ele tem nos guardado nesses dias difíceis. São tempos que os profetas, pastor, já anunciaram. Tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempo em que os filhos serão contra os pais serão contra os filhos, os pais matarão os filhos matarão os pais, é nação contra nação, reino contra reino, é fome, é peste, é muita coisa, irmão. E se a gente parar um pouquinho, viu, pastor? Se a gente parar um pouquinho, a gente vai observar que tudo isso está escrito nessa palavra que está acontecendo, está se cumprindo. Não é fato, irmão, e nem fake, é profecia, é a palavra, é o Logos de Deus, é o verbo da vida que foi, amém, manifestado aos homens. Então a palavra de Deus está se cumprindo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E muitas vidas eu creio, porque também está na palavra. Muitas vidas, muitos joelhos vão se dobrar diante do Senhor, e muitas línguas confessará que Ele, amém, é o Senhor. Muitos dessa terra não vão partir sem conhecer a Cristo e confessar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Eu creio. Essa é a minha fé, é a minha visão do Evangelho. O Evangelho, esse Evangelho que nós pregamos aqui, pastor Gilmar, na igreja. O Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que restaura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que traz paz, que traz vida, amém, irmão? Que traz salvação. Não é um Evangelho de entretenimento, é o Evangelho que Cristo, amém, deixou para os seus discípulos, apóstolos, para a igreja, amém, e para todos aqueles que crerem no seu coração. Esse é o Evangelho que nós pregamos. Eu estou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês, grato pela vida da igreja, amém, porque nós, em tempos difíceis, nós estamos caminhando, e nós não podemos parar, não para, amém? Nós não podemos parar de sonhar, de evangelizar, de orar, de acreditar, de batalhar, amém? Porque Jesus disse: porém, aquele que for até o fim, esse será salvo. E o fim, amém, irmão? O fim ainda vem. Estamos vivendo um momento que as profecias estão se cumprindo, e isso, irmãos, é um alerta para a igreja. Devemos fazer o quê? Nos preparar a cada dia mais e mais para o grande encontro com o Senhor Jesus. O grande encontro com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a família, e eu creio que muito em breve tudo isso vai passar. Amém? Tudo isso vai passar. Tem coisas que o Senhor, Ele permite para ficarmos mais perto dEle, para buscarmos mais a presença dEle, né, pastor? Aleluia.
E muitas vezes, quando somos provados, não é Deus nos provando, é Deus. O pastor Gilmar trouxe uma palavra aqui bonita no dia que estava lendo. É Deus mostrando ao mundo espiritual, né? O mundo espiritual, o quanto nós somos fiéis. Lembra quando Jó foi provado? Deus estava provando ali, o pastor Gilmar falou aqui, né? Provando Jó, provando a fé de Jó. Deus estava dizendo a todos, amém, que Ele que a glória dele é grande, que Ele é soberano. Mas Jó foi fiel até o fim. Abra sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Capítulo 43, versículo 15. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, versículo 15. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu rei. Há muito tempo o Senhor abriu um caminho no mar, uma estrada no meio das águas perigosas. Ele derrotou um poderoso exército, um exército de carros e cavalos de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantarem, acabaram-se como um pavio que está se apagando. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora, versículo 19, pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês haverão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Serei louvados pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruz, pois farei com que jorrem fontes no deserto, com rios corram pelas terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido. Este é o povo que criei para que fosse meu, a fim de que dessem louvores ao meu nome. Amém? Glória a Deus. Então, seu assento, por favor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, estamos diante de uma palavra maravilhosa. Deus falando para Israel, que estava vivendo esse período, um período difícil. E Deus me deu uma palavra para abençoar a sua vida. Amém? Deserto é um lugar de sequidão. E vocês lembram que o povo de Israel, por falta de conhecimento e de ouvir a voz de Deus, de obedecer a voz de Deus, eles ficaram no deserto. Não foi por 40 dias e nem por
40 anos, eles ficaram 4, 5 anos no deserto. E Deus faz uma promessa a Israel. O que o Senhor diz para eles? Para aquele povo: vou abrir caminho aonde? Abrir caminho no deserto. Eu vou colocar águas, mananciais em terras secas. Queridos, Deus, Ele deseja fazer um maravilhoso milagre em nossas vidas. Não é qualquer milagre, porque o povo de Israel viu de perto os grandes milagres do Senhor, as manifestações de Deus no deserto, em suas vidas. Mas por causa da desobediência, por falta do conhecimento, da obediência a Deus, esse povo pagou um preço muito alto no deserto, porque eles ficaram cativos no deserto. Eles não tinham norte, não tinham direcionamento. Mas os que ouviram a voz de Deus, os que foram fiéis ao Senhor, os que obedeceram a sua palavra, os que ouviram o direcionamento de Deus, Deus abriu o caminho no deserto, mostrou o caminho. O caminho ali do deserto representa quem, irmão? Quem é o caminho? Quem é o caminho que o homem deve andar? Quando o homem anda nesse caminho, ele vai em direção a quê? Direção, amém, a Deus, direção ao céu, direção à bênção, em direção à restauração, em direção à cura. O caminho, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho ali é típico de Deus, é a representação do Senhor Jesus ali, e todos aqueles homens tinham que andar por aquele caminho para chegar, amém, irmão, ao lugar que Deus estava desejando, amém, que era o lugar da bênção, que era o lugar, aleluia, da prosperidade, da paz, da restauração. E vocês lembram que Josué e Caleb e suas famílias, e poucos ali, atentaram para a voz do Senhor, né, pastor Gilmar? E eles permaneceram fiéis. Eles disseram: olha, Deus tem uma palavra, se vocês ouvirem esta palavra e andarem nesse caminho, amém. Josué disse: eu e a minha casa, nós ouvimos a voz do Senhor, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, nós não abrimos mão. Deus falou conosco. Estou falando para vocês que Deus falou assim: se vocês ouvirem e obedecerem a palavra, sigam esse caminho, porque esse caminho nos levará ao lugar da vitória, ao lugar da bênção, que era o que, irmão? A terra que Deus prometeu. A terra é a representação do livramento, é a representação da bênção de Deus, da prosperidade do Senhor. Vou levar vocês a um lugar, a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Jesus nos ensinou que coisas maravilhosas são possíveis, porque sem Jesus o homem não é mulher. Sem Jesus o homem anda no caminho da perdição. O deserto é o deserto é a perdição, o deserto é o mundo, o deserto é a prisão. No deserto não existe nada, irmão, só solidão, sequidão. Mas Deus estava dizendo para aquele povo: se vocês ouvirem a minha voz, eu abrirei caminho no deserto e nos ermos, as terras secas, mananciais de águas. Se vocês ouvirem a minha voz e obedecerem a minha palavra. E aí tem um fato interessante aqui, muito importante para aquele povo, que é o que eu quero que vocês atentem para isso. Eu vou fazer uma coisa nova.
e já está acontecendo, e vai aparecer, e vai acontecer. Vocês não percebem, estava dizendo. Tem crente que não percebe, né, irmão? Que todos os dias, Deus tem o quê? Coisas novas para nós. A Bíblia diz que o crente vive em novidade de vida. É na simplicidade das coisas. São as coisas pequenas, são as coisas do dia a dia. Como uma visita a uma família, uma mágica fica ali presa, tentando nos bloquear para ir àquele lugar. E ali a gente faz uma oração e o Senhor nos dá ali a vitória. São coisas do dia a dia, irmãos, que Deus está presente. Jesus nos garantiu que é possível viver uma vida melhor. Amém? Jesus nos garantiu que é possível viver uma vida melhor. Você deseja isso? Deseja uma vida melhor? Deseja tirar a palavra possível do seu dicionário? Você deseja viver uma história de sucesso, de realizações, de conquistas, de uma vida com Deus proativa, de manifestações? Como o pastor André está falando de reavivamento, de renovo. Você deseja encontrar paz, amém? Todos os dias no seu coração, na sua alma, porque o mundo está em guerra, o mundo está perdido, o mundo não se sabe, o Senhor, que a paz não vive em paz. Uma coisa é ouvir, uma coisa, amém, não é ver, outra coisa é você vivenciar, é você praticar aquilo, amém, que está na palavra. Você já está cansado de viver uma vida, amém, irmão, pequena, medíocre, apagada, sem brilho, sem realizações. E aí as pessoas precisam vir para Jesus. Caminho no deserto ali para aquele povo é o típico de Cristo. É o típico de Cristo. Ninguém chega à salvação, ninguém chega ao sucesso, ninguém chega, amém, a um sonho realizado, ninguém chega a algo se você não tiver Jesus na sua vida. As pessoas precisam ser libertas dos vícios. Precisa que os seus relacionamentos estejam restaurados, relacionamentos que foram quebrados. As pessoas precisam vencer o fracasso crônico, acertar, prosperar. Você realmente quer mudar de vida para uma vida bem melhor? Mas eu estou vivendo uma vida boa. E você quer mudar para ter uma vida bem melhor? Se você deseja começar uma nova história, saiba que Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida. Amém? O maior, escute aqui, o maior milagre não, que Deus quer fazer, não está para acontecer fora de você. O maior milagre vai acontecer, amém, dentro de você, quando você entender, aleluia, que nós, nenhum de nós, aleluia, chegaremos a lugar nenhum, aleluia, que nenhum de nós faremos coisa alguma, se o Espírito Santo, aleluia, que foi dado na entrada da igreja, como consolador, como aquele que vai revelar, aleluia, toda a verdade do Pai, aleluia, nós não somos capazes de chegar a lugar nenhum, se nós não abrirmos o nosso coração, se nos aquebrantarmos, se não formos libertos,
Irmão Léo, eu quero que você ouviu isso aí. Ou talvez algum de nós que estamos aqui falando: não, o ano já acabou. Não, vamos agora só, né? Só. Não, irmãos. Deus ainda. Você lembra daquela palavra que diz: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia, porque o tempo do Senhor é um, e o tempo do homem é outro. O que Deus quer fazer na sua vida, Ele pode fazer, amém, em poucos segundos. Não vamos, amém, irmãos, pensar como os incrédulos pensam. Não vamos verbalizar, amém, ter atitudes como os incrédulos. Quando eu falo incrédulo, não é as pessoas lá fora. Incrédulos muitas vezes somos nós que desacreditamos. Não, agora está aí essa doença e tudo acabou e Deus está olhando para nós. É como se Deus não parasse também, como Deus não estivesse trabalhando, como as coisas não estivessem todo problema. Não, irmãos, Deus continua sendo o mesmo, Ele não mudou. Deus continua sendo o Deus de Israel e o nosso Deus. Deus continua sendo o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ele há de ser. Nós temos que viver isso. Ele há de ser. Aleluia, glória a Deus. Deus pode fazer uma coisa nova e vai fazer. E a palavra está dizendo: está já acontecendo. E eu creio que antes deste ano acabar, Deus vai fazer uma coisa nova em nossas vidas. Deus vai fazer uma coisa nova em sua vida. Deus vai fazer uma coisa nova na igreja. E eu creio que, como a pastora Ana falou, é o reavivamento, é o renovo, é a restauração, é a libertação de muitos, é a cura de muitos. Eu creio nessa palavra. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Dá glória a Deus. Ajuda o time. Traz uma aguinha para o pastor aqui. Isaías, ele profetizou aos filhos de Israel em sobrio período, amém, da história de Israel. Eles estavam em cativeiro, eles perderam tudo o que eles pensavam que iriam manter para sempre. Irmãos, escute uma coisa. Não fique pensando também como aquele povo. Ei, as coisas passam. O sofá novo que você comprou vai passar, vai mofar, vai se acabar. O carro novo que você comprou vai passar, vai arranhar, vai amassar, vai quebrar, vai passar. Você tem que pensar e profetizar. Escute, que todos os dias Deus tem coisa nova para nós. Deus todos os dias tem coisa nova para nós. E você tem que crer. Se eu creio, eu vou falar de coisas para depois falar de amém, de coisas espirituais, porque nós somos humanos. Eu creio, eu não vejo mais as coisas velhas, porque as coisas velhas se passaram, que tudo se fez o que? Novo. Eu já vejo a meu Deus novo, eu já vejo a minha cozinha nova, eu já vejo isso novo, isso aquilo novo, eu já vejo, eu profetizo, eu visualizo, amém, aleluia, eu já creio, eu também já vejo coisas novas vindo do céu sobre a minha vida, amém, os dons, o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas, o dom de profecia, o dom de língua, o dom de pregar, eu já vejo, eu já visualizo, e eu tomo posse em nome de Jesus, irmãos, coisas novas estão vindo para a sua igreja, nesses últimos dias, eu creio, a igreja tem que, amém, irmão, a igreja tem que se humilhar, se render e dizer: Senhor, eu quero viver, aleluia, aquilo que o povo de Israel viveu, aleluia, aleluia, eu quero ver, Senhor, e contemplar a tua face, eu quero sentir a tua glória, o teu toque, a manifestação do teu poder. É interessante o que eu estou pregando. Eu estou pregando, amém, dentro da mensagem que Deus, amém, deu àquele povo. Eu estou falando para vocês, amém, a mensagem não é uma coisa nova, aleluia,
pode esquecer. Pastor, o senhor está falando aqui que é coisa. Eu estou falando que você não pode esquecer, a sua memória é fresca. Você não pode, você não pode ficar, amém, irmão, pensando e vivendo o passado. Passou. O que Deus tem para você hoje é coisa nova. Amém? Eles estavam ali, irmãos, eles perderam tudo o que eles pensavam que iriam manter para sempre. Eles estavam doentes. Tem alguém doente aí? Tem gente que ficou doente nesse tempo de pandemia. Doente. Eles ficaram tristes. Tem gente que ficou triste. Quer dizer, tem gente que está triste. Eles estavam desmotivados. Será, pastor Gilmar, que tem algum crente nesse tempo de pandemia desmotivado? Frio? Que a fé esmoreceu? Eles estavam cabisbaixos por causa da terra e as bênçãos que Deus lhe havia o quê? Prometido. Deixa eu perguntar, escute aqui, por favor. Deus te prometeu alguma coisa? Deus te prometeu alguma coisa? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falando Deus algo para você, liberando Ele a sua palavra, a sua profecia, dando Ele uma palavra para você, dizendo Ele que vai te abençoar. Ei, somente espera no Senhor e confia nele, porque Ele vai fazer. Então, amados, queridos, o primeiro passo para abraçar as coisas novas que Deus quer fazer em sua vida é, primeiro, escute, quero que você escute, irmão, presta atenção, mude o seu foco, pare de olhar para trás e comece a olhar para frente. O que foi que Paulo falou? E me esquecendo, não estava na memória dele, e me esquecendo das coisas que, amém, para trás eu vivi e pratiquei, e me esquecendo das coisas que para trás ficaram, é o passado, prossigo para as que estão diante de mim. Aleluia, glória a Deus. Ele nem sabia o que estava diante dele, mas ele prosseguia. Irmão, o que o crente tem que fazer é prosseguir, é andar. Aleluia, o que está diante dele, aleluia, é Deus que está providenciando, é Deus que vai fazer. Prossigo para as que estão diante de mim. Aí ele diz ainda, para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Tem gente com que vive no passado. Saia do seu passado e viva o presente de Deus. Saia, tira. Você vai fazer oração colocando a mão na sua mente, igual aqueles pastores do aniversário, irmão, tua mão em Jesus. Tira da minha mente toda a paga, todo o passado. Viva, amém, o agora de Deus. O que Deus quer fazer na tua vida hoje, agora, nesse tempo, amém, irmão. Aleluia, é algo incomparável, é algo excelente, é algo maravilhoso, é algo incrível, é algo glorioso, amém, irmão. É algo que nós precisamos, aleluia, buscar, entender, ouvir, obedecer, praticar, aleluia, porque é algo tremendo da parte de Deus. Esqueça as coisas passadas, não vive focado no passado. Se você está constantemente olhando para trás, você não pode ver onde você está indo. Israel ficou como, irmão? Como uma barata tonta. Não foi, pastor Gilmar? Israel ficou como, irmãos? E ele disse, puxa essa pedra aqui, essa matou 300 aqui. Perdidos. Eles estavam o quê? Perdidos. Não, essa pedra aqui não é passando aqui. Não é passando esse lugar aqui. Essas pisadas aqui eram deles. Eram essas pisadas. Tem gente que vive assim, irmão. Amém, irmão? Estão perdidos no mesmo lugar,
porque estão dando voltas, amém, porque, aleluia, não estão enxergando, indo em direção certa, aleluia, como Paulo diz, indo para frente, as coisas que estão na frente, as coisas que aguardam, que Deus preparou para ele, que Deus planejou, e viver, amém, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele cumpra a soberana vocação de Deus na sua vida, na nova batismo, e vá, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Aqueles que abriram mão no deserto morreram no deserto. Aqueles que não abriram mão, como Josué, e a galera de Josué disse: aleluia, haja que houver, aleluia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava no deserto, ele estava na mesma situação daquele povo, mas disse: eu e a minha casa, instruindo a casa, ensinando a casa, e os filhos, amém, disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e nós vamos, porque o Senhor é conosco. Se você estiver indo sempre em frente, você sabe o que é? Para as coisas novas em Cristo, você tem que aprender que você não pode depender de vitórias passadas para sustentar. Ah, não. Se acontecesse de novo o que aconteceu lá em 2020, Senhor, vai acontecer, é muito maior. Mas você tem que viver agora. Esqueça as coisas passadas. Os filhos de Israel tiveram muitas vitórias no passado. Primeiro, saíram do Egito, conquistaram a terra de Canaã, lutaram com perspectiva de conquistadores, sobreviveram a uma divisão em seu país. Muitas conquistas. E eles ficaram o quê? Nesse passado. De quê? De glória. Esqueceram que, como Paulo diz, mas Cristo vive em mim. E Paulo diz: olha, não vivo mais essas coisas, porque eu sei que Deus tem muito mais coisas excelentes para a minha vida. Me aguarda. Mas agora eles estavam em cativeiro. Todas as suas vitórias anteriores não estavam fazendo nada para libertá-los. Não são as vitórias do passado, amém, que vai mudar o teu coração e que vai te libertar. Não, irmãos, amém, é viver, amém, agora a presença de Deus, é viver agora, amém, a vontade do Senhor. Eles precisavam de um novo mover. Muitos crentes desse tempo estão precisando de quê? De um mover, de uma manifestação, de um renovo, de uma restauração, de uma libertação. Eles estavam precisando de um mover, de um novo milagre, de uma nova vitória, de uma nova conquista. E Deus está convocando todos nós que aqui estamos como povo de Israel, amém, para nos render de fato, de alma, de coração ao Senhor, porque algo novo está vindo sobre a terra, algo novo está vindo sobre a igreja, algo novo está vindo sobre a sua vida, é algo glorioso da parte de Deus, e nós precisamos estar preparados. Como alguém vai receber algo que está preso no cativeiro, no calabouço, fraco, doente, não, você precisa estar, amém, aleluia, de pé glorificando o Senhor. Você precisa, mesmo em meio à dor, em meio à angústia, como foi louvado aqui o menino aqui, ainda que a figueira não floresça, que a videira não deu certo tudo, que no qual falte o gado, as ovelhas, e que falte muitas coisas, mesmo assim, aleluia, eu te louvarei, Senhor, porque tu és o Deus da minha salvação. E aí o povo de Israel esqueceram disso. A questão, escute, não é o que Deus tem feito. Ei, a questão não é o que Deus tem feito. A questão deve ser o que Deus está fazendo em sua vida agora. Rapaz, há uns anos de 1900 não sei o que, deu cura. Irmão, deu cura mais não, irmão.
Tem muito crente que tem isso na cabeça, que Deus não cura mais no ano 2020. Que Deus é esse, irmão? Nosso Deus morreu? Mudou? Não. Quem mudou foram os homens. E o que mudou os homens foi o pecado. Quem mudou não foi Deus. Deus não deixou de operar milagre. Irmão, você não sabe. As pessoas, eu quero, irmão, você não sabe. Tantas pessoas têm sido curadas por Deus dentro dos hospitais. Não é o homem, é Deus. E às vezes nem precisa a gente ir lá, é Deus curando, cura pessoas onde Ele quer. Amém? Não é dentro da igreja que só Deus cura, que Deus salva. Deus tira uma pessoa de dentro da igreja, leva o evangelho, vai curar, salvar pessoas lá. Amém? E Deus continua fazendo. Amém, irmão? O mesmo com coisas maiores do que Ele fazia. Porque Jesus disse para cada um de nós, dizendo para os discípulos, os discípulos são a representação da igreja. Amém? E para os apóstolos. E Ele disse: olha, vocês farão obras maiores do que eu já fiz. O que é que você quer que Deus que Ele faça em sua vida agora? Em segundo lugar, a fim de avançar para novas coisas em Cristo, você deve saber que o segundo passo para você avançar coisas novas em Deus quer fazer, que Deus quer fazer na sua vida, é esclareça o seu foco, descubra o que Deus quer fazer. Esqueça as coisas passadas. Nem considere as antigas. Nem considere. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Agora é atitude. Vocês percebem? Estou fazendo o caminho do deserto, ribeiro do erro. O que você vê quando você olha para a sua vida? São perguntas interessantes. O que você está vendo agora? Amém? Quando você olha para você, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa alegre, uma pessoa de paz, que tem a paz, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que está buscando Deus, uma pessoa cheia de fé. Quando você olha para você, o que é que você vê? Você vê possibilidade ou problemas? O povo de Israel viu muitos problemas, porque eles não olhavam para Deus. Observe o que Deus disse: eu estou fazendo um caminho no deserto de Beruel. Os filhos de Israel tinham uma escolha. Elas poderiam olhar para o passado e os problemas do presente, ou que podiam se concentrar naquilo que Deus queria fazer em suas vidas. Caminho versus deserto, rio versus erro no lugar vazio, a fim de descobrir o que Deus, amém, tinha para a vida deles. Então a nossa vida é o que, irmãos? É uma escolha, é uma decisão, mas nesse caso aqui é uma escolha. E sabe quando, pastor André, um cristão, um crente, filho de Deus, não era na sua escolha? Você sabe quando é? É quando ele é cheio do Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo dentro dele e ele ora, ele nunca vai errar na sua escolha. Porque o Espírito Santo vai lhe dar o direcionamento, o Espírito Santo vai lhe mostrar o caminho, o Espírito Santo vai lhe mostrar a verdade, o Espírito Santo vai lhe instruir. Ele não erra. Ele ora, amém, e Deus revela. Ele ora e Deus manifesta. Crente que ora não anda perdido. Você deve primeiro se ver como Deus. Você deve primeiro se ver como Deus te vê. Você deve se ver como Deus te vê. As pessoas te olham diferente, sim ou não? As pessoas nos olham diferente, nos olham pela aparência, e muitas vezes somos julgados pelo que somos. Mas Deus é diferente, Deus olha diferente. Deus, quando olha, Ele não olha como homem, Deus olha, irmão, Ele olha como
contrário. Porque as coisas de Deus é interessante. Um mais dois, um mais um para Deus é um. E ele vai, né? As coisas de Deus, então Deus, ele olha de dentro para fora. É como o milagre que eu falei. O milagre que Deus vai fazer na tua vida não é o de fora para dentro, é o de dentro para fora. Então Deus, ele te vê diferente. Amém? Você tem três estruturas: espírito, você tem uma alma e você tem um corpo. As pessoas nos julgam pela nossa aparência, pela nossa estrutura do nosso corpo. Deus não. Amém? Ele olha para o nosso espírito, para a nossa alma. Se você tiver essa capacidade de entender, amém, o olhar de Deus para você, você vai dizer: poxa, eu sou a pessoa mais linda do mundo. Porque se você olhar para Deus, você vai olhar de dentro para fora. Você vai perceber que você é uma pessoa de paz, você é uma pessoa de amor, você tem o Espírito Santo te purifica, te santifica. E você vai, como eu brinco, né, eu me acho bonito. As pessoas que olham para mim podem não me ver bonito, mas o meu Deus, porque eu sou seu filho e o Espírito Santo está dentro de mim. Então esse outro lado do olhar de Deus, esse outro, amém, filho de Deus, é outra coisa, né, pastor Gilmar? E eu estou falando no sentido de quando eu aceitei Jesus e o Espírito Santo veio sobre mim. Você imagina no dia em que nós, amém, nós fomos arrebatados. A Bíblia diz que nós seremos totalmente mudados. O nosso corpo, tudo, amém, será mudado. Um corpo incorruptível, cheio de glória. E a Bíblia diz que nós seremos, amém, como os anjos do Senhor. Os filhos de Israel sentiram como se estivessem recebendo apenas o que mereciam por causa da maneira como eles viveram. Alguns até acreditavam que Deus nunca o teria imaginado ver com eles. É que diz assim, irmão: ah, Deus me abandonou. Deus nunca vai deixar de amar o homem, nem por causa do seu pecado, porque Deus está para lhe perdoar e receber. Mas é uma escolha nossa. Amém? E o que foi que eles fizeram? Por esse sentimento, por falta de conhecimento, pastor João, amém? Eles criaram outro caminho, eles foram para o outro lado, amém? Em outra direção. Eles não seguiram o caminho de Cristo, o tipo de Jesus que estava ali. Se eles seguissem o tipo de Jesus, seguissem Jesus no caminho, amém? Eles chegariam como chegou, amém? Chegou Josué e Caleb, amém? Aonde Deus havia prometido. Eu creio, quantos creem que eu creio que eu vou chegar naquele lugar? Porque eu estou andando esse caminho que Deus colocou no meu deserto. Eu creio que eu vou chegar nesse lugar, porque o meu Senhor, o meu Pai, colocou esse caminho, Jesus, aleluia, no meu deserto, aleluia, e nos erros da minha vida, que muitas vezes me sinto solitário, amém, e muitas vezes fraco, aleluia, por causa da aridez desta vida, aleluia, Ele colocou dentro de mim o Espírito Santo que jorra como água para a vida eterna. Aleluia. Mas eles estavam errados. Israel estava errado. Quem estava certo? Irmão, nós estamos errados. Quem está certo? Porque Deus nunca erra. Deus nunca erra. Vai como irmão, tudo, irmão. Deus te conhece assim, Deus te conhece ao avesso, Deus te conhece, amém. Antes de você falar, Deus já sabe o que você vai falar. Antes de você pensar, Deus já sabe o que você vai pensar. Deus sabe quantos cabelos você tem na cabeça, amém. Desde que Ele te criou, os que já caíram, assim. Deus sabe. Deus sabe quantas estrelas do céu, elas têm nome. Ele que colocou o nome em cada uma delas, e por o nome delas chama cada um.
Deus é tremendo, né? Você pode sentir-se como se o seu passado tivesse feito da sua vida um terreno baldio, mas em Deus sua vida pode tornar-se um fluxo de rio, um fluxo de rio. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Diga, aleluia, porque Cristo Jesus, como assim sua mão diz? Porque Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Diga, da lei do pecado e da morte. Não é mais lei, irmão, é graça sobre graça, é amor, não é mais lei. Tem gente que vem na lei aí, os legalistas, querendo colocar os crentes, amém, onde eles querem. Viva a palavra de Deus, viva o Evangelho de Jesus, o princípio de Jesus, que você vai ver que é diferente. E o pecado não faz mais parte da sua vida. E a morte Jesus venceu. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22. A vós também, que todo o tempo ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou do corpo da sua carne pela morte, para perante Jesus vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, para descobrir, aleluia, inculpáveis diante do Senhor. Interessante essa palavra, irrepreensíveis e inculpáveis. Você sabe que tem muito crente, né, irmão? Se vitimando e se culpando. Para ver se Deus fala alguma coisa, irmãos, não é se vitimar e nem se culpar, é se humilhar e se arrepender. Essa é a palavra. Tem filho que faz isso, né, irmão? Se vitimar, se culpar. Aqui tudo é eu. Mas às vezes acontece isso. Estão ouvindo bastante? É se humilhar, amém, e se arrepender, né, pastor João? Se humilhar e se arrepender, se humilhar e se arrepender. Jesus, amém, irmão? Jesus, ele não se arrependeu, porque ele não tinha pecado, mas ele fez o quê? Ele se humilhou. Jesus não precisava, amém, irmão, se arrepender, porque ele não tinha pecado, mas ele se humilhou, como homem ele se humilhou. Agora nós não, nós temos que nos humilhar, amém, e nos arrepender, porque nós somos pecadores. E o arrependimento é que traz o que, irmãos? A restauração. O arrependimento traz o perdão. A reconciliação, como diz o texto. Estou quase terminando. Tem que ver as suas possibilidades como Deus. Você tem que ver as suas possibilidades como Deus vê. Estou fazendo, olha o que o texto diz. Olha, pastor, o texto diz. Tem que observar, meu amigo. Estou fazendo um caminho no deserto. Você tem que ver as suas possibilidades como Deus vê. E você tem que colocar essas possibilidades, essas situações que você está vivendo, nas mãos de Deus. Porque muitas vezes, irmão, as nossas possibilidades, as coisas que estão tentando resolver, a gente vê de um jeito diferente. Deus vê do outro jeito. Deus tem uma solução diferente. Deus tem um jeito diferente. E aí, a soma de tudo isso nas mãos de Deus, amém, irmão, é muito melhor. Mas tem gente que não quer resolver tudo, né? Não, deixa que eu. Né? Não, ei, entrega tudo o que você tem nas mãos de Deus. Faça a sua parte, entrega tudo e confia no Senhor. Deus é capaz de transformar as áreas desérticas da sua vida em campos de bênçãos e abundância. Deus pode tomar uma vida seca e inútil e transformá-la em uma vida de propósito e de graça. Vocês estão recebendo? Vocês estão recebendo, igreja?
onde está o Espírito do Senhor, aonde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Mas todos nós, com uma face descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Meu Deus, meu Jesus, eu pensando que eu não era nada, e eu pensando aqui, Senhor, não vai acontecer mais nada. Meu irmão, você é a pessoa mais importante no reino de Deus. Você sabe por quê? Eu vou te falar. Porque todo o reino que existe no céu, o reino espiritual, viu, pastor João? Amém? Aleluia. Todo o reino de Deus coloca todo esse reino, esses seres, todos que estão lá, amém? A teu favor. Para quê, pastor? Para que você não se perca, para que você não pereça. A nossa salvação veio de lá, o nosso arrebatamento veio de lá, as nossas bênçãos veio de lá, a graça, a paz, tudo veio de lá, irmão. O reino de Deus, aleluia, é a nosso favor. Deus, tudo que há lá é a nosso favor. Nós somos as pessoas mais importantes do reino de Deus, somos nós. A Bíblia diz que Deus olhou para nós e disse: olha, não toque nessas pessoas, ela é a menina dos meus olhos, são os meus filhos. E o texto diz: é a nação eleita, o meu povo escolhido, meu sacerdote. Ele vai falando, ele vai falando, meu irmão. Não diga que você não é nada, amém. Diga que você é filho de Deus, e diga que você, amém, tem um pai que cuida de você todos os dias, amém. Está no texto: pode uma mãe e um pai abandonar o seu filho, mas o Senhor jamais abandonará. E tá, não é verdade, a gente vê as mães abandonando os filhos, mas Deus nunca abandonará os seus filhos, nunca. Comprometa-se com o plano de Deus da gente terra. Comprometa-se com o plano de Deus. Você está comprometido? Deus já havia colocado em movimento ao acontecimento e as pessoas que levariam Israel do cativeiro e de volta para a terra da bênção. Deus já estava planejando, né? Escolheu as pessoas para ter as pessoas certas e idôneas para levar aquele povo, tirar aquele povo, libertar aquele povo dali e levar onde ele havia planejado, havia falado. Há pessoas que você pensa na sua vida para te abençoar. Amém? Mas ainda é necessário eles decidirem se eles queriam o que Deus estava oferecendo, se eles recusassem o plano de Deus, e se eles se recusassem seguir a Deus, onde Deus estava conduzindo, então eles estariam condenados a ser aonde? No cativeiro. Aí a questão do quê? Uma questão de decisão, de escolha. Deus está dizendo: eu estou fazendo uma coisa nova, agora ela surge. Você não percebe? Estou fazendo um caminho no deserto e de verdoeiro. Deus já colocou em marcha um novo rumo e um novo propósito para a sua vida. Você que está me ouvindo aqui, irá seguir? Salmo de número 95, versículo 7 e 8. Porque Ele é o nosso Deus. Salmo 95, 7 e 8. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Eles não ouviram a voz de Deus, eles não obedeceram, eles fracassaram, eles morreram.
Eles perderam a bênção de Deus, porque eles não escolheram ouvir a voz de Deus. Fique de pé, por favor, Jesus. Eu repeti a frase que eu comecei aqui. O maior milagre não está para acontecer fora de você. O maior milagre é acontecer dentro de você. Amém? Deus deseja mudar a sua vida hoje. Aí você diz: Senhor, estou precisando de novo. Estou precisando de ser curado nessa noite. Eu preciso, como o povo de Israel, preciso sair desse cativeiro, desse calabouço, dessa frieza espiritual. Eu preciso quebrar essa prisão. Vem, Senhor, quebra aquilo que está me segurando, porque eu quero ser liberto. O maior milagre de Deus para você hoje é mudar o seu coração e o seu destino eterno. É mudar o seu coração e o seu destino eterno. Feche os seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Feche os seus olhos, fique de pé, adore o Senhor. E diga para o Senhor que você quer um milagre. Você quer algo novo do céu para a sua vida. Viver aquilo que está no coração de Deus. Viver a sua palavra, a sua revelação.
faça, cubra esse lugar, amém, da glória do Senhor, que os anjos estejam aqui, que o Espírito Santo manifeste agora o Senhor sobre nós, que o amor de nosso Deus, o nosso Pai, amor imensurável, amor glorioso, que a paz, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja contigo e com a tua família, agora e para sempre. Quem está feliz, diz amém e amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma excelente semana em nome de Jesus.